Oi! Hoje quem está neste vlog sou Jo. Sim, teremos mais vídeo no canal, mais vídeos às segundas-feiras. Estamos fazendo testes aqui de formato. Vocês vão ver que é um formato mais descontraído, mais assim, ó, tete a tete. Uma vez comigo, uma vez com Dona Carolina. Mas antes de eu contar o que eu vou dividir hoje com vocês, eu quero pedir de novo, encarecidamente, que vocês se inscrevam neste canal, gente. Por que a gente está fazendo mais vídeo semanal? Para que a gente consiga aparecer para mais gente nesse YouTube. Existe um algoritmo louco aí e a gente precisa da ajuda de vocês para conseguir atingir nossa meta até o final do ano de 100 mil inscritos. Então, se inscreve, compartilha o vídeo, dá joinha. Descobri com Dona Natália Arcuri que se vocês curtirem mais o vídeo aparece para mais gente. Então, ajuda nós aí, help aí, porque estamos nessa missão juntas. O que vamos falar hoje? Vamos falar de cintos, um assunto que vocês sempre perguntam muito pra mim porque eu uso bastante cinto. Então, hoje vamos falar como eu uso cinto e como eu posso ajudar você a usar mais cintos se você quiser. Então, o que eu fiz aqui? Pedi lá no Insta pra vocês mandarem algumas perguntinhas e vou usá-las aqui como guia pra gente bater esse papo e vou mostrando algumas coisas minhas também, tá? Primeira pergunta que se repetiu muito é: como que eu faço para usar o cinto e não dividir a silhueta e não parecer que sou, ó, tá escrito assim, ó, sem parecer que sou uma linguiça amarrada. Mas, gente, ninguém parece linguiça amarrada nunca. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Por que eu uso muito cinto? Porque eu não tenho muita cintura. Eu tenho um corpo proporcional, né? No sentido de meu quadril e meu ombro são bem proporcionais, mas a minha cintura não é uma cintura pequena, não tem uma cintura marcada. Então eu preciso usar recursos para quando eu quero que pareça que eu tenho mais cintura. O cinto ajuda muito nisso, porque ele chama atenção, dependendo de como eu usar, para aquela parte do meu corpo. Mas como que eu consigo esse efeito? Se eu usar, por exemplo, uma cor mais escura nessa região, né? Pegar um cinto que destoe do resto do meu look, mas seja mais escuro, porque aí vai dar uma sensação... Lembra, tudo que é mais escuro reduz, o que é mais claro parece que é mais amplo. Então, acho que essa é uma primeira dica. A segunda dica, pensando nessa pergunta da linguiça, é a seguinte: por que às vezes dá essa sensação que tá cortando a silhueta, que tá parecendo uma linguiça amarrada? Porque a gente causa muito contraste. Então, por exemplo, se você não tem o objetivo que eu tenho, às vezes, de acinturar mais o meu corpo, é legal pensar em pouco contraste. Ou seja, se você usar uma blusa escura, usa um cinto próximo à cor da tua blusa. Por quê? Você vai fazer um efeito de continuidade. Você não vai criar mais uma linha no meio do seu corpo. Então, você pode fazer esse recurso tanto usando um cinto da cor da blusa, quanto, né, da parte de cima, ou usando o cinto coordenando, ou seja, próximo ao tom da parte de baixo. Então, sei lá, você vai pôr uma blusa branca e uma calça preta, põe um cinto escuro, ou preto ou escuro, porque você não vai criar mais uma linha no seu corpo e não vai fazer esse efeito que muita gente tem medo de parecer que tá com um corte no meio do corpo. Porque assim, ó, gente, o que a gente tem que pensar? Tudo que a gente dá de truque de estilo sempre tem uma coisa de ilusão de ótica. Então, quando a gente fala, por exemplo, quem quer parecer mais alongada, use monocromáticos, o que a gente faz com o olhar? A gente faz o olhar fazer assim, ó, porque tá tudo da mesma cor. Quando eu começo a criar blocos de cor separados, o meu olhar deixa de fazer assim e passa a fazer assim. Então, parece que eu sou mais achatada. Então, acho que esse é um truque muito legal e que responde também perguntas. Ah, devo combinar o cinto com a roupa? Se você quiser e for importante a harmonia nesse sentido, sim. Mas acho que mais do que pensar em combinar é pensar no efeito que você quer. Então, para quem, por exemplo, é muito alta, usar um cinto que cause essa linha no meio da silhueta pode ser muito legal, porque ajuda a diminuir a estatura da pessoa. Agora, para quem quer parecer mais alongada, para quem quer não ter tanta informação, mas quer um acabamento interessante, pensar na cor do cinto próxima à cor ou da parte de baixo ou da parte de cima. Vou dar um exemplo. Quando eu quero usar um cinto e fazer esse efeito alongador, por exemplo, com uma calça jeans, eu gosto de usar muito esse aqui, ó. Tá vendo? Que ele é um cinto azul quase jeans, né? Um jeans médio, digamos assim. Isso é um recurso muito legal.
Eu gosto muito de looks monocromáticos. Quem segue a gente lá no Instagram pode ir lá ver. Então, por exemplo, quando eu vou pensar num cinto que eu quero, eu ponho lá na minha listinha algum cinto novo, às vezes eu penso justamente numa calça ou numa parte de baixo que eu tenha e que eu não tenho cinto para fazer essa composição. Eu acho os cintos coloridos recursos muito legais para trazer um pouco de bossa, trazer aquele ponto de cor que você tem medo de usar, por exemplo. Então, ó, eu tenho esse azul, eu tenho esse roxinho aqui, ó, que eu gosto bastante, e tenho um rosa. Então, são esses 3 coloridos que eu tenho. Uma outra pergunta que vocês fizeram bastante, deixa eu ler aqui, ó. Como guardar para não estragar e conservar os cintos, né? Para quem não tem muito espaço, por exemplo, eu não tenho um armário grande, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pendurar os cintos ou assim, ó, em cabide, deixar ele esticadinho, principalmente os que eu acho que podem ficar machucadinhos se enrolar e tal. E os demais eu guardo assim enroladinho, como eu mostrei pra vocês, ó, numa caixinha ou numa gaveta, numa caixinha dessas de organização ou numa gaveta, alguma coisa assim, tá? Outra pergunta que fizeram, posso usar cinto em looks mais de noite ou festivos? Claro que pode. Acho que também é um super recurso para dar acabamento. Olha que legal. Tipo, eu tenho 2 cintos que eu uso para festa. Para festa ou para eventos mais chiquetosos, assim, ó. Esse daqui é um que parece tipo uma joia, uma biju, tá vendo? Se eu puser isso aqui, até com uma calça jeans e uma camisa pra eu sair à noite, maravilhoso, né, gente? E um outro que eu gosto, que aí sim eu uso com vestido de festa, inclusive já emprestei pra dona Carol, é esse aqui, ó. Tá vendo? Você pega um vestido basicão aí que você tem do dia a dia, põe isso aqui e vai pra um casamento, gente. Então, qual que é a ideia aqui? Mensagem que eu quero passar pra vocês. Deem uma chance pro cinto, não fiquem com medo de usar cinto. Ele pode ser aquele acabamento, aquele pontinho de cor que falta pro teu look ficar, ó, chuchu, trazer personalidade pra vocês. Queria saber o seguinte, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto de cintos, deixa aqui nos comentários. E se tiver alguma sugestão de tema pra gente fazer esses vlogs, também deixa aqui nos comentários. Dá um retorno pra gente saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo, mas assim, ó, pertinho de vocês, pra gente continuar produzindo e atendendo as dúvidas de vocês. Combinado? Um beijo e até a próxima!